primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, primeiro livro dos Reis, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, está escrito desta maneira: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar e dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia se recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal de que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Amém? Meus irmãos, o texto, já lemos a história, a metade dessa história, na verdade, e ela por si só já responde alguns questionamentos. Um rei que está desviado totalmente da presença e da vontade do Senhor, um profeta que, amando de Deus, vai lá para profetizar contra aquele reinado e principalmente contra os aspectos religiosos praticados naqueles dias, que inclusive estava sendo praticado pelo rei, que não poderia estar diante do altar naquela ocasião. E quando o homem de Deus profetiza sobre isso, aliás, uma belíssima profecia de futuro acerca do rei Josias, que viria a ser um excelente rei em um momento de crise extrema, é interessante que o rei fica indignado e aponta para o homem de Deus, mandando que ele fosse preso, que ele fosse com certeza morto. E naquele momento o texto então nos diz que ele teve sua mão enrijecida, sua mão secou, e ele clama ao homem de Deus para que ore por ele e interceda. Ao que o texto nos diz que é o que ele vai fazer. O rei então oferece naquele momento uma recompensa. E aqui eu quero parar para começar a pensar com você algumas verdades que estão escondidas nesse texto, algumas pérolas que estão escondidas nesse texto, porque quando nós comparamos, fazemos aqui um salto triplo mortal hermenêutico para poder aplicar essa palavra à nossa realidade,
Claro que ela não tem uma aplicação direta, mas ela nos oferece, nos dá verdades para nós meditarmos nela. Nós vamos encontrar uma realidade que talvez todos nós tenhamos passado em algum momento da nossa jornada, porque estivemos perdidos. Todos nós tivemos que passar pelo novo nascimento, todos nós tivemos que passar por um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, ele, com toda certeza, para muitos de nós trouxe traumas familiares, traumas de consciência, porque tivemos que alterar o curso de histórias, de projetos de vida, de pensamentos filosóficos, de ideais que aprendemos. O apóstolo Pedro, tratando sobre isso, ele diz que não foi com ouro nem com prata que fomos comprados e resgatados da nossa vã maneira de viver, que por herança recebemos dos nossos pais. Então, nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, e este ato de Jesus, este sangue derramado, e este encontro que tivemos na cruz, ele nos deu a capacidade de alterar o curso da nossa história. Nós mudamos de vida. É a palavra grega muito explorada, principalmente por jovens dos nossos dias, a palavra metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Pensávamos assim e agora pensamos o contrário disso. Essa mudança de mentalidade, mudança de estratégia, mudança de pensamento é uma necessidade para a vida cristã. É necessária essa mudança. E é isso que nós encontramos quando extraímos esta figura para aplicação às nossas vidas. Aqui nesse texto, me chama a atenção que o rei, que não é um bom rei, não é um rei crente, se vamos usar essa palavra, ele, quando recebe de volta a mobilidade da sua mão, ele diz para o homem de Deus, para o profeta: vem à minha casa e eu vou te dar uma recompensa. Ora, poderíamos até aplicar a ideia uma recompensa por ter sido restaurado a sua mão. Até entendemos isso. Mas eu acho que essa palavra do rei, vem comigo à minha casa e fortalece-te e eu te recompensarei, ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente, e ela me lembra algumas situações que talvez alguns de nós passou no dia em que nos encontramos com Jesus. Talvez amigos, familiares, pessoas próximas a nós que disseram: tudo bem, você foi lá na casa de Deus, você foi lá na igreja dos crentes, você foi lá na religião dos evangélicos, você foi lá na igreja A, o B, o C, mas está tudo bem, você pode continuar fazendo o que você fazia antes. Inclusive, estou te vendo até meio descaído o teu semblante. Vamos tomar um traguinho juntos, vamos fazer como fazíamos antes. Vem, eu vou te recompensar esse sofrimento que você está passando aí. Será que você não passou por isso também? Alguns de nós passam por esse tipo de provação já no primeiro dia quando encontra Jesus. Mas o texto vai nos dizer que o profeta, ele dá uma resposta firme, uma resposta fiel. Ele disse: eu não posso comer nem beber na tua casa. Eu não posso, inclusive, nem voltar pelo caminho por onde eu vim. E aqui, para mim, está a grande verdade deste texto, que me dá nesta mensagem capacidade de pensar a nossa realidade. Não posso mais voltar pelo mesmo caminho. Quantas vezes eu e você somos atraídos, e há uma música, que nós de vez em quando cantamos, que diz: todo dia o pecado vem e me chama.
Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Nós somos atraídos diuturnamente para voltarmos pelo mesmo caminho que outrora trilhamos. Quantas vezes você acha, eu já tenho 20, já tenho 30, já tenho 40 anos de cristianismo, eu não vou passar mais por tentações. E quando você se percebe, você está praticando os mesmos atos, você está contando as mesmas piadas, você está caindo na mesma falácia do inferno e está voltando para trás. É interessante que o versículo vai dizer divina revelação. Essa divina revelação foi atendida pelo profeta por um tempo, até que veio um outro profeta, mais velho do que ele, se apresentou com uma roupagem de maior santidade, de maior experiência, de maior capacidade, de maior intimidade com Deus. Mas veja, o pecado ele vai sempre se transfigurar como algo doce. O pecado ele nunca virá como um monstro feio, como algo destrutivo, como algo que quer te derrubar. O pecado virá sempre como algo simples, singelo, e se ele não conseguir fazer você voltar ao mesmo caminho, ele vai se levantar na forma de algo ou de alguém que quer te dar experiências mais profundas, experiências mais doces, experiências de maior intimidade com Deus. Os hedonistas diziam isso no primeiro, no segundo século da igreja cristã. Ora, se o corpo é a fonte do pecado que nos liga a este mundo, então vamos pecar mais ainda. Vamos destruir esse corpo no pecado, para que a alma se salve no dia de Cristo. Você está entendendo o apelo? Quando eu olho para a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo de número 2 e no versículo 12, e no entorno dos versículos anteriores e posteriores, você vai encontrar a história dos reis. Aliás, reis é a tradição que coloca, dos magos que foram a Belém visitar o menino Jesus. Você lembra o que aconteceu com aqueles magos? Eles chegaram na presença de Jesus. Eles depositaram os seus presentes, eles vinham de uma peregrinação longa, de uma peregrinação grande, já haviam errado o endereço, foram advertidos para ir a outro endereço até que chegaram. E quando eles chegaram na presença de Jesus, adoraram o Rei dos Reis. Aconteceu algo maravilhoso. O texto vai dizer, então, sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Você sabe que Herodes está aí representando o adversário das nossas almas, que estava enviando um recado para aqueles homens: voltem aqui, tragam para mim a notícia da salvação, digam para mim aonde está o rei, contem para mim aí as novidades. Mas eles estavam sendo enganados pelo adversário das nossas almas. O desejo de Herodes era matar Jesus. O desejo de Herodes não era abençoar aqueles homens, era utilizá-los como um meio para destruir o plano da salvação. Você acha que o teu e o meu adversário quer fazer o que comigo e contigo? Se não destruir-nos, se não destruir o plano da salvação. Aliás, deixa eu dizer para você uma verdade. Você, eu, qualquer um de nós que estamos aqui, nós não somos
nada mais do que meras fagulhas em um gigantesco universo que nem sabe que nós existimos. Você não é nada, eu não sou nada, mas o diabo sabe que se eu andar pelo caminho da vontade de Deus, eu posso fazer a diferença na eternidade, porque vidas vão se espelhar em mim, vidas serão salvas através da minha boa condução nos caminhos do Senhor. O diabo sabe que eu morto não tenho valor nenhum, vivo parece que nem apareço, mas é o andar na presença do Senhor, é trilhar os caminhos da vontade de Deus, que vai refletir a diferença na eternidade. E ele sabe que se ele me apagar, se ele te apagar, você pode não fazer falta para muita gente. Talvez daqui a 100 anos, ninguém vai se lembrar de nenhum de nós. Se o mundo não tiver acabado até lá, ninguém vai se lembrar de nós. Seremos apenas pálidos números numa lápide. Isso para quem for enterrado. Para quem for cremado, a poeira vai se misturar com o resto da matéria orgânica. Mas se nós andarmos na presença do Senhor, se nós caminharmos pela estrada escrita por Deus para nós, onde não há plano B, mas somente um plano, o plano da salvação e da vontade de Deus, se nós andarmos aqui, podem ter certeza, o eco na eternidade será o eco de um trabalho, de uma obra feita que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando encontramos com Deus, o caminho muda. Todo encontro com Deus tem que haver mudança. Eu acho bastante interessante como em alguns lugares, alguns líderes religiosos conseguem, em poucas palavras, resumindo, dizer: venha como está, fique do jeito que você veio, que está tudo bem. O Evangelho vai lhe proporcionar uma porção de coisas boas. Você vai e volta pelo mesmo caminho, que está tudo certo. Quando eu olho para o texto do livro de Reis, do capítulo 13, que nós lemos, eu parei na metade da história. E parei de propósito, porque se continuarmos a história, veremos que aquele homem, aquele moço, aquele profeta, foi enganado por alguém que se apresentou com uma religião mais experiente. E nesse engano, ele voltou pelo mesmo caminho. Parou, comeu, bebeu e descansou quando era para estar voltando para casa. Existem muitas pessoas descansando quando era para estar andando. Existem muitas pessoas entrando no lugar errado quando era para estar indo para o céu. Existem muitas pessoas que nós conhecemos que estão brincando com a tão doce salvação. Mas quando encontramos com Deus, tem que haver uma mudança. Quando você olha para Jacó, no momento em que ele teve um sonho onde a escada de Deus estava próximo da onde ele estava dormindo, eles têm que ser diferentes. Eu vou cumprir o propósito que está determinado sobre mim para ir à casa do meu tio. Eu tenho uma missão, eu recebi uma missão. Mas eu sei que eu nunca mais vou ser o mesmo. Ele foi, voltou 21, 22 anos depois, e quando ele voltou, ele sabia que ali, naquele mesmo lugar, Deus tinha um encontro marcado com ele.
a sua vida ia mudar, e ele sabia disso, por isso ele foi se desvencilhando de tudo que podia atrapalhá-lo, foi mandando as esposas, os filhos, foi mandando os seus bens, o seu gado, foi mandando tudo na frente. Me deixa sozinho com o Rei dos Reis, me deixa sozinho para eu falar com Deus. Sabe, há momentos que nós ficamos embasbacados, parados no mesmo lugar, sem saber o que fazer. Sei que você já se sentiu assim, mas é a hora em que nós precisamos soltar as amarras de tudo que nos prende a homens, a coisas, a situações, a posições. Solta as amarras e se joga na presença dele, porque o encontro com ele vai te dar uma nova perspectiva da vida. É bem provável que você vai sair, talvez até com perda de alguma coisa, porque é muito comum isto, quando você diz, agora sim, Senhor, tu vai me usar, agora eu sei que tu vais me usar, estou pronto para isso. E aí se abate a tragédia, bum, em cima da cabeça. Jacó foi tocado na junta da coxa, como dizia, e aí ficou manco, meio que arrastando a perna. Para que serve um homem desse? Não serve mais como cavaleiro de briga, não serve mais como trabalhador braçal, não serve mais para sair correndo atrás de alguém, mas servia para abençoar os seus filhos e transformá-los numa futura nação como um profeta de Deus. Deus sabia que tirando de Jacó a saúde, ele daria para Jacó a espiritualidade. Aliás, se pensarmos em homens que tiveram encontros com Deus e tiveram sua vida mudada, vamos falar de Isaías. Isaías estava, ai do fulano, ai do ciclano, ai do beltrano, ai da nação tal. Aí de repente, Isaías, ele vai, capítulo 6, versículo 5, até o templo e tem um encontro com a glória de Deus. E aí ele para de olhar para os outros e olha para o espelho e diz, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Verdade, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, mas quanto a mim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E o Isaías que emerge desse encontro é um Isaías que nunca mais foi o mesmo. É um Isaías diferente, é um Isaías transformado, é um Isaías pronto, inclusive para futuramente ser cerrado ao meio, mas lá na frente ter o seu nome incluído na galeria dos heróis da fé. Até meio difícil de dar glória a Deus num negócio desse, né? Porque é complicado, mas a morte é só o veículo que nos leva mais rápido para a presença daquele que nós tanto almejamos. Eu olho para casos e situações de homens que passaram, mulheres que passaram por encontro com Deus, e vejo a diferença nas suas respostas. Olha, nós olhamos, por exemplo, para a história de Jó. A história de Jó dava um estudo bíblico de alguns anos aqui para tirarmos tantas lições preciosas. Mas num resumo rápido, o Jó era aquele homem temente, reto, correto, fazia tudo certinho, andava de maneira fiel na presença de Deus, até o próprio Deus dá testemunho dele. Mas faltava uma coisinha assim, ó, mínima, mas faltava para ele. E nós às vezes pensamos que estamos completos, que não precisamos de mais nada. Outro dia eu encontrei com um obreiro que não é nosso aqui naturalmente, e eu disse, olha, por que você não te vi lá? Por que você não foi no seminário de discipulado que nós tivemos essa semana que passou? Ah, minha irmã, já fui tanto desses negócios aí, eu tenho lá um monte de certificado, nem preciso mais. Como que a palavra de Deus não se renovasse dia a dia? Como que Deus não tivesse em cada encontro uma novidade para nós?
ou você veio aqui hoje porque alguém estava te dando dinheiro. Você veio aqui porque cada encontro é um encontro novo que transforma em alguma coisa o nosso ser, o nosso estar, o nosso pensar, a nossa maneira de agir, os nossos propósitos são transformados, porque nós nem temos condições de abraçar totalmente essa palavra de uma só vez. Nós precisamos, porque somos pecadores falhos, fracos e falíveis, tomar em conta gotas de pérolas, de verdades, pouco a pouco, para sermos transformados. Até porque se fôssemos transformados de uma só vez, aí viraríamos anjos e já poderíamos ir para o céu, estava tudo certo. Mas aí o Jó, ele começa a ser questionado, e dizem os teólogos que aquelas conversas entre um discurso e outro, discurso de defesa de Jó, discurso de acusação de seus amigos, aquilo deve ter durado cerca de 1 ano, porque levava alguns dias para elaborar o discurso, juntar o povo todo na porta da cidade, e ele ia lá fazer o discurso da sua defesa, e aí ia todo mundo para casa, seus amigos se reuniam, faziam o discurso da acusação, do ataque, reuniam alguns dias depois novamente, era lido o discurso, todo mundo ia para casa pensando se votava em Jó, votava no seu amigo, e aquela coisa foi se estendendo por meses. Mas daí tem um momento que o Senhor vem num redemoinho, ele conversa com Jó, e ele começa a perguntar para Jó: Jó, onde tu estavas quando? E essa pergunta, ela se repete mais de 40 vezes, só para dar a Jó a dimensão da sua pequenez. Para lembrar Jó, não é para lembrar o Sérgio, não é para lembrar o Luiz, é para lembrar o grande patriarca Jó, que para mim, talvez depois de Abraão, tenha sido o maior homem que a Bíblia figurou. Abraão, Jó, João Batista, está tudo ali na mesma linha. E aí o Jó escuta aquelas perguntas, e aí ele responde: eis que sou vil. Vil é uma coisa ruim, tá? Só para você saber. Que te responderia eu, antes ponho a minha mão sobre a boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. E aí depois ele vai dar aquela pérola linda, né? Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí você sabe o resto da história. Mas o Jó que emerge desta batalha, desta luta de talvez 1 ano, é um Jó diferente. Deus espera que a cada encontro, eu e você, saiamos homens e mulheres diferentes. Cada vez que você abre a sua Bíblia, cada vez que você olha... Eu não sei se você lembra, tem um camarada que não deu certo, e tinha tudo para dar certo, chama-se Saul. Tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. E o Samuel, quando encontra ele, dá umas dicas. Olha, Samuel, quando você está chegando lá na cidade de Gibeá, você vai encontrar uma guarnição de filisteus, vai ter uns homens que estão descendo na montanha, são os profetas, vão profetizar e tal, e tu vai comer com ele, lá. E aí o Espírito do Senhor se apossará de ti, e tu profetizarás com eles. E interessante, está lá no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 6, 7, por ali. E aí diz o 7 assim: quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Deus é contigo enquanto tu andares no caminho dele. Lá na frente ele recebe uma outra ordem, porque daí a vida cristã, ela começa a ser uma sucessão de ordens. Ordens dadas, ordens recebidas. Ordem dada, ordem recebida. E cada ordem recebida, quando não obedecida, gera
uma crise, gera um problema, gera um débito a ser cobrado lá na frente. E aí a próxima ordem dele é, quando chegar lá, tu vai pegar aquele rei lá e vai matar tudo, não vai deixar nada. Ele diz, mas olha as ovelhas, os bois gordos. Eu vou matar isso aí, rapaz. Olha o ouro, olha a prata, olha as vestes. Roupa importada. Gente, ela costa, é coisa boa. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos levar. Se ninguém falar nada, mas fica para nós. Mas se alguém falar alguma coisa, nós trouxemos para sacrificar o Senhor. Você está entendendo? Parece que eu vejo o tal do jeitinho brasileiro, que sempre está dando um jeitinho para dar uma tapeada na lei, nas coisas, um jeitinho brasileiro. Mas só que o que acontece como resultado? O Senhor não era mais com ele. E Saul perdeu o reino e perdeu a oportunidade de hoje, quando nós dizemos Jesus, descendente da casa de Davi. Lembra o cego clamando lá, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podia ser, Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Perdeu a oportunidade, irmão. Quantas vezes, quantos cristãos que você conhece que perderam a oportunidade? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus cuide da nossa alma. Sabe por quê, irmãos? Vale a pena cada encontro, cada reunião, cada culto, cada momento que você está sozinho na sua casa. Cada vez que você abre a sua Bíblia, não leia como um jornal, leia como a palavra de Deus, com reverência, com temor, dizendo, fala comigo, Espírito Santo, porque você corre um risco sério de ter um encontro com Deus. E o encontro com Deus vale a pena porque Deus muda. Ele muda a nossa convicção, Ele muda a nossa condição, Ele muda a nossa disposição. E se Ele mudar, as coisas serão diferentes. Nós seremos transformados para a glória de Deus. Fique com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Certamente Deus esclarecerá a necessidade que temos de não voltar mais pelo mesmo caminho. Me deixa ser profeta nessa hora. Me deixa ser profeta por um instante, para dizer a alguém que estava esperando uma resposta do Senhor. E a resposta do Senhor é, não volta pelo mesmo caminho. Deus está te dando uma chance de seguir pela vontade dEle. Parece ruim, mas a vontade dEle vai prevalecer e você vai ver o que Ele fará na tua história, como Ele mudará a tua história, se você permitir que Ele fale ao teu coração nesta oportunidade.